a esta reunião conjunta entre círculos eleitorais para saneamento e água para todos. Chamo-me Daniel Dibda. Eu estou aqui de Estocolmo. E o meu papel aqui é moderar o evento de hoje e estou ansioso por ouvir todos os vossos contributos. Se calhar é diferente, dependendo de cada país de onde estão escutando. Vamos partilhar então tudo o que nós temos sobre o que as alterações climáticas têm a ver com água, saneamento e sistemas de higiene e com os nossos parceiros para avançar com soluções para sistemas resilientes ao clima. Ora, em primeiro lugar, há alguns avisos, como podem ver aqui no ecrã. Nós temos o privilégio de ter conosco os intérpretes para nos ajudar a falar uns com os outros em múltiplas línguas. Portanto, eu gostaria de solicitar a todos para clicarem na língua que gostariam de escutar. E há algumas instruções aqui, como podem ver. Geralmente, se estiverem num computador, deverá haver um ícone que aparece um globo e depois escolhem a língua da vossa preferência e também a língua em que vão falar. eh, para todos os que vão falar. Portanto, façam isso agora, em vez de mais à tarde, para tudo correr bem, para tornar muito mais fácil para os nossos intérpretes também. O programa para nós, o próximo slide, por favor, vai ser bastante denso. Temos alguns colegas que vão partilhar estudos de caso e com a sua perícia em relação a este tema específico hoje. Como vamos ver, Mr. Kevin Russell, who is going to give us the first welcoming and opening remarks. Kevin, you're most welcome. e Kevin, bem-vindos. Muito obrigado, Daniel. Espero que todos me consigam ouvir bem. Eu estou a falar da cidade do Cabo. Eu espero que a ligação esteja boa. É uma honra estar aqui convosco hoje e para vos dar as boas-vindas a esta reunião entre círculos eleitorais. Nós estamos ativos no Médio Oriente, bem como o envolvimento de todos. Isto é importante porque nós queremos uma mensagem correta. Se as coisas correrem mal, podem culpar-me. Se correr tudo bem, então estamos de parabéns. Eu tenho a responsabilidade para estabelecer aqui o panorama para esta reunião. Se lembram, em 2024 fizemos um inquérito de parceiros e é interessante, claro. Isto foi classificado como uma coisa muito boa e que está na vanguarda destas questões. Esta reunião envolveu todos os parceiros, como os reguladores, agências de apoio externo, etc. E aquilo que também reconhecemos é que todos estes parceiros são a chave para desenvolver financiamento e soluções estáveis. E isto resume-se a dois pontos. Um são os objetivos e número dois são os resultados esperados. Nos objetivos temos de destacar que o trabalho que nós fazemos, primeiro é para realçar os contributos das partes interessadas que já estão fazendo para água, saneamento e higiene, a resiliência ao clima, também partilhar evidências, inovações e experiências práticas, mas também identificar as oportunidades de colaboração. Em termos de resultados esperados, nós estamos a falar de ações de colaboração acionáveis, bem como recomendações para fortalecer o trabalho climático da SWA. E também uma colaboração intersetorial mais forte. Próximo slide, por favor. Ora bem, como é que isto tudo se juntou? Ora bem, fizemos perguntas aos parceiros, obtivemos respostas e agora
tem a ver com estas ligações para a reunião dos ministros setoriais em outubro 22 e 23. Em primeiro lugar, nós vimos evidência e perspectivas das partes interessadas que já começaram a informar a agenda e os debates ministeriais, e especialmente sobre as questões de água resiliente ao clima, saneamento e higiene e também soluções para os resultados esperados para apoiar as prioridades temáticas sobre ação climática, resiliência e entrega de um serviço sustentável. Em webinars regionais e bilaterais sobre as recomendações e exemplos dos ministros que se tornam bastante importante para estas decisões de investimento. Isto traz-nos de volta àquilo que nós estamos sempre a realçar sobre as ações para apoiar os países e informamos os ministros para eles tomarem decisões por fim. Esta reunião é para obter ainda mais consenso, para informar as nossas partes interessadas sobre a reunião que vai acontecer em outubro e sobre a ação sobre a água, saneamento e sistemas resilientes ao clima. E com isto, eu desejo a todos nós uma reunião frutífera e, mais uma vez, nós temos um ponto muito, muito importante. Portanto, agora passo a palavra. Muito obrigado. Very much, Kevin, Muito for that obrigado, high-level Kevin, por introduction. essa Also, introdução de alto nível, se and assim giving posso us dizer, a quick overview of e what we dar-nos truly um panorama and why geral we are here today. daquilo que temos para Colleagues, hoje. I am happy to announce there is over 96 Agora, of us in the call today, and somos I am mais sure de there are 96 several more na maybe reunião hoje. joining us soon. I E é um see prazer que perhaps people todos in possam estar Germany, conosco. Nepal, Vemos da Alemanha, Kenya, Nepal, Malawi, Quênia, Malawi, Switzerland, Suíça, yes, Switzerland again, Portugal, Brazil, Portugal, Peru, Brasil, USA, Peru, os of course, Estados yeah, Unidos Sweden as e, well, myself. claro, So this is a Suécia, a very sendo eu global próprio. participation that we are having today, Portanto, and isto é uma we are all participação much bastante grateful global given the presentations que and the temos hoje, discussions à medida que be able to continuamos com as apresentações e hear debates, perspectives from different e vou poder corners of the world. aprender e ouvir Now, perspectivas in de our diferentes next cantos do slot, mundo. which is just beginning in a Agora, second, we are privileged to have agora, Mr. daqui Jose a uns segundos, Guesti, temos o co-leads privilégio the SWA de Climate José Task Guesti, Team, que é and he's going to faz provide us with parte a quite da in-depth equipa do framing clima da for SWA. today's Ele topic, vai dar um climate enquadramento bastante resilience, aprofundado participation, and sobre energy clima, system. Some of us perhaps maybe resiliência, saneamento e OT, sistemas resilientes ao but I guess clima. by the end of Alguns de nós sabemos Jose's uma coisa ou presentation, duas, we'll know mas much, no much final more. da And some apresentação are maybe experts saberemos muito, on muito this mais, mais e climate seremos topic. So I'm peritos, handing por over assim to you, dizer, neste Jose. tema. Please Portanto, vou passar a take it away. palavra a José. Thank you very Oh, much, muito Daniel. obrigado. Obrigado, Good Daniel. morning, afternoon, Bom evening dia, boa tarde, to boa all of you noite a participating of todos. this very exciting gathering. Nesta It's reunião really bastante exciting to be entusiasmante, here foi in this muito boardroom entusiasmante with estar aqui different SWA nesta equipa constituencies that there is a track ao record longo to das understand diferentes better how reuniões can dos we ciclos collaborate eleitorais and e é muito contribute bom ver como é que to podemos this colaborar e global climate action tirar a oportunidade constituencies. das The aim oportunidades of this entre círculos presentation is eleitorais. only about Esta that, apresentação de of enquadramento não é só sobre isso. opportunities Temos o and debate sobre as to discuss oportunidades potential challenges e that potenciais present themselves desafios from que further nos collaboration across um, constituencies to take evitam further que responsibility of falemos climate com resilient mais sanitation and constituintes hygiene. para I tratar will destes temas prepare sobre a água, a few saneamento slides e sistemas resilientes that ao clima. really Eu tenho take apenas us through alguns why it is slides important que for nos vão us falar sobre porque é que é for importante us para nós, why do we bem think como porque é que we nós are achamos well positioned to que work estamos on bem climate action in the posicionados para partnership. trabalhar na ação And I climática will como try to give parceria more attention to e what is vou dar um the pouco mais de atenção theory of change sobre for qual é a our nossa a partnership teoria da on climate action mudança para os and nossos parceiros super quickly give you an e overview muito of the rapidamente work vamos ver that we have o nosso accomplished trabalho so far in collaboration. e uma So, chamada para a starting with ação.
Em relação a isto tudo, vou começar, como disse, como porque é que a ação climática importa para uma parceria tão grande que nós temos aqui. E, obviamente, a resposta é clara para todos nós. Estamos vendo uma crise global que exige a nossa atenção e a integração do clima em tudo o que nós fazemos para um acesso universal para água, saneamento e serviços de higiene. Isto até nos está a levar para trás em termos de acesso aos serviços essenciais. Agora nós vemos o fornecimento de água e saneamento são ambas vítimas, se podemos chamar assim, do impacto das ações climáticas, mas é importante realçar que estes serviços essenciais são críticos para construir uma resiliência comunitária. Portanto, temos de considerar-nos a nós próprios como parte crítica da solução. Os riscos climáticos são exacerbados, infelizmente, em relação às desigualdades que desafiam a realização dos direitos humanos à água e saneamento. E, como disse, isto inclui a ação climática em tudo o que nós fazemos, bem como para termos sustentabilidade. Temos de ser inequívocos, tal como disse a Catarina de Albuquerque, a nossa representante, onde dizemos que, embora as discussões sobre as políticas globais sobre o clima frequentemente se focam sobre a transição para novas fontes de energia, os impactos urgentes socioeconómicos da ação climática estão intimamente ligados às questões da água e saneamento. Ora bem, então, o que é que nós estamos numa posição única? Como um lembrete, nós somos uma parte interessada, multifacetada, nas parcerias com mais de 400 parceiros, como já vimos nas reuniões, em diferentes círculos eleitorais. E é por isso que nós temos de levar a sério o nosso trabalho sobre a ação climática. A nossa parceria tem ramificações a todos os níveis, a nível local, nacional, regional e global. E nós já estamos comprometidos com os ministros e vários níveis. Nós temos compromissos com atores a vários níveis e isto provou ser um mecanismo bem-sucedido para se comprometerem com estas promessas em relação à ação climática. Portanto, nós temos um alto poder de reunir as partes políticas e estamos alinhados com as agendas globais e com o acordo dos parceiros e outros enquadramentos globais. A seguir, por favor. Eu queria chamar a vossa atenção, como disse, para todos nós termos bem claro sobre a nossa visão e a teoria de alterações. O nosso trabalho sobre a ação climática não é apenas chegar em conferências globais. Isto é 0,1% dos nossos esforços e dos nossos planos. E eu quero chamar a vossa atenção especificamente sobre este trabalho para, em conjunto, podermos debater, integrar e construir em tudo isto. E como dissemos no slide anterior, nós trabalhamos a nível local, nacional, regional e global. E, portanto, os resultados esperados do nosso trabalho conjunto sobre a ação climática é que possamos construir serviço liderado pelo país sobre acesso à água e saneamento. Portanto, nós alavancamos a ODS 6
mas também o Acordo de Paris, e o nosso trabalho é testemunho disso para obter a WASH resiliente ao clima. E, obviamente, nós também temos o enquadramento Sendai e promovemos a integração do WSH nestas negociações. Mas isto, para apenas não ser trabalho no papel, nós temos de ter uma influência global. E aqui, claro, estamos muito bem posicionados para ter este trabalho de qualidade e estamos a estudar em relação ao saneamento para ter políticas de alto nível em relação a tudo isto. E agora temos de falar sobre esta política e a razão on not only water, sanitation and hygiene, but also on climate. And again, any of this could make any sense if we are not nada able disto faria sentido se nós não conseguimos assegurar que a nível local que estes sistemas WSH no terreno são resilientes e são sustentáveis e inclusivos. E em termos de parceria, no secretariado da SWA, nós guiamos a estratégia, mas obviamente temos de ter muito cuidado com o que nós conseguimos fornecer. Tenho apenas mais 2 slides. Este que temos no ecrã é o mais importante porque nós, como secretariado, nós fazemos bastante trabalho. E nós, em conjunto, fazemos com que seja possível reunir todo este trabalho. Pedimos desculpa, mas a ligação está muito fraca. Em relação aos colegas em Unicef, atualmente, isto é a nossa posição. Come across and manage to come up an agreed definition on what climate resilient systems are. We have made joint submissions to be part of climate negotiations considered by climate negotiators. We have teamed up to bring to the attention of the Green Climate Fund the importance of having water supply, sanitation, and hygiene well recognized. We're working at the national level with providing support to the formulation of national adaptation plans, nationally determined contributions. As you know, we convene high-level meetings, and the upcoming one in Madrid in October will actually have a strong focus as well on the integration agenda between water, sanitation, hygiene, but also climate and disaster risk reduction. We have, as a partnership, become key partners of Nós tornamos-nos os guardiões desta ação climática liderada pelo enquadramento das Nações Unidas sobre a ação climática. Nós fazemos parte disto que estão a ver aqui no ecrã. Nós colaboramos, como disse, entre as ações do clima e outras, e como parceiros, nós desenvolvemos e promovemos os indicadores de resiliência climática, tal como a Unicef e a OMS, para financiar acesso. Último slide, por favor. Eu vou terminar dizendo que no secretariado SWA
Somos uma pequena equipa, mas temos impacto que é alcançado através de todos vós, destes parcerias. A ação climática agora é uma dimensão fulcral para conseguir o ODS 6 e direitos humanos, e cada um de vocês e cada parceiro pode ajudar a tornar estes compromissos em ação, através de envolver advocacia, implementar, partilhar experiências, tal como estamos aqui hoje para debater isto entre os diferentes círculos eleitorais. Há um trabalho espantoso para nós para continuar com a resiliência do terreno para cima. Portanto, Daniel, de volta a ti, por favor. E muito obrigado. Isto é, de facto, um trabalho espetacular para nós fazermos do terreno para cima. Muito obrigado, José, por esse enquadramento e lembrando-nos sobre o poder de parceria e quanto podemos alcançar quando trabalhamos em conjunto e a influência que nós podemos ter no palco global juntos como parceria. Muito obrigado. Muito. Agora, colegas, mais uma vez quero dar as boas-vindas àqueles que se juntaram a nós nos últimos minutos, enquanto José estava a fazer essa apresentação de enquadramento. Espero que estejam todos na reunião certa. Estamos a falar de resiliência climática e sistemas de saneamento. Portanto, vamos aprender juntos como é que podemos alcançar isto tudo com parceria em relação a sistemas mais resilientes, em relação à água, saneamento. Ora bem, temos muitos exemplos dos ciclos eleitorais, temos agências de apoio externas, serviços do setor privado, reguladores, mas também instituições de investigação e aprendizagem, bem como a sociedade civil. Juntos, estas diferentes círculos eleitorais juntamente torna a ação que nós podemos ter em conjunto e como pessoas e parceiros vindo de diferentes geografias, nós trazemos uma grande diversidade de perspectivas. É isso que temos estado a tentar fazer hoje. No próximo segmento vamos escutar dos parceiros SWA que representam todas estas geografias que partilharam as suas perspectivas, suas experiências sobre aquilo que estão fazendo para lidar com a ação climática, sobre a água, saneamento e sistemas de higiene nas suas geografias em todo o mundo. Agora, claro, há mais apresentações que temos preparadas. Temos uma colaboração com múltiplos parceiros e partes interessadas e vamos ver sobre as colaborações em que têm estado envolvidos para lidar com a ação climática nas suas geografias. Apenas uma nota, porque somos muito parceiros, esta secção vai ser multilingue, portanto quero lembrar mais uma vez para selecionarem no ícone do globo em baixo no vosso ecrã a vossa língua de preferência, que é acessível através dos três pontinhos em baixo para acederem à língua. E temos o privilégio de termos a Matsurai Majuro da OMS que vai dar o pontapé de partida nesta secção e partilhando como a OMS está a transitar de compromisso para ação nestes sistemas regulamentares resilientes. Portanto, Matsurai tem a palavra. Muito obrigado. I work with WHO's WASH team, and it is my pleasure to be talking about some of the work that we are doing to strengthen regulatory systems in order to have effective WASH services and the climate resilience built into those services. Sobre esses serviços de resiliência climática, portanto, vamos falar sobre a iniciativa que acabamos de lançar recentemente, que tem a ver com o fortalecimento de sistemas regulamentares, que são essenciais. Quero falar primeiro para o primeiro pensamento, que é que estamos a tentar bloquear o progresso no setor, quando de facto
A realidade não poderia ser mais diferente, porque quando temos sistemas de regulamentação eficazes, são a chave para a eficiência dos serviços, para o desenvolvimento económico, mas também para a proteção da saúde pública. E aquilo que também sabemos que para esses países que têm instituições de regulamentação e com funções chaves, estão em linha para alcançar os seus objetivos nacionais sobre a água e saneamento. E vemos esta tendência a aumentar. E aqui, eu não quero estragar o final, vamos ver isto mais à frente, sobre a importância de sistemas de regulamentação que eu adaptei para avançar os serviços de saneamento importantes. Portanto, porque é que a regulamentação importa quando falamos de resiliência climática e o WASH? É importante porque precisamos destes sistemas de regulamentação para ter uma coerência política. O que já ouvimos tem a ver com o aspecto multissetorial e nós vemos os facilitadores desta coordenação em muitos setores, mas também em relação ao saneamento e acesso à água e também em relação ao clima também. Vemos este papel-chave para encorajar estas práticas adaptativas e os reguladores têm papel-chave para ter a certeza que há avanço no setor. E, de facto, em relação a isto, eu estava a rever um relatório há uns dias que estava a realçar uma queda significativa em financiamento para o setor WASH, mas há cada vez mais financiamento para o setor climático. O que é que significa para os serviços e outros serviços que estão a tentar ter mais financiamento? Precisam de um enquadramento para ver o que é um projeto viável, como aceder a este projeto, ou seja, para aceder a esses financiamentos. Os reguladores têm papel-chave para facilitar esse processo. E lista podia continuar quando falamos sobre o acesso universal para água e serviços de saneamento para essas áreas que estão em risco em relação às ações climáticas. Portanto, queremos cada vez menos distância. Os reguladores estão na vanguarda de toda esta ação. Próximo slide, por favor. Agora, o converso e o oposto também é verdade. Quando há sistemas de regulamentação fracos, há uma falha para antecipar os riscos climáticos, há normas inadequadas em relação à infraestrutura, vemos isto em relação às alterações climáticas e também há uma necessidade de encurtar esta lacuna que os reguladores podem ter em relação aos serviços, em relação a alguns destes riscos em termos do financiamento climático. Isto pode ser uma grande barreira, ou não há um plano claro e sobre como é que podemos financiar tudo isto e ter a certeza que o projeto é viável e quais outros critérios que têm de seguir em relação às normas nacionais em que têm de trabalhar como parte deste processo. Próximo slide, por favor. Portanto, enquanto falamos da necessidade para cada vez melhor a resiliência climática para estes sistemas WASH e os regulamentos, também temos de realçar o ambiente para a regulamentação. Tem de ser favorável para alcançar isto. Não sei se têm seguido as notícias, mas em muitos países, em todo o mundo, vemos um recuo. Mesmo as funções que os reguladores têm em relação ao que já tiveram, isto é um impacto não apenas na entrega destes serviços, mas isto pode ser exacerbado quando incluímos as alterações climáticas nesta equação. Portanto, o que nós asseguramos é coordenar uma rede global, mas também trabalhando com vários parceiros que também trabalham na regulamentação, e uma das necessidades-chave que sobressaiu nestes debates que tivemos com os diversos parceiros reguladores em si, é esta necessidade para um ambiente político melhorado em que trabalham os reguladores e dando espaço aos reguladores em si. Portanto, como parte disso, a OMS, trabalhando em conjunto com a Unicef e outros parceiros que estão aqui, juntaram-se e desenvolveram uma chamada de ação para fortalecer
fortalecer estes sistemas de água e saneamento. Esta chamada ação, ODS 6, quer, para além do papel da regulamentação que eu mencionei anteriormente, é, esta reunião das partes interessadas para ter a certeza que este trabalho que estamos a fazer em torno da regulamentação está coordenado e alinhado com o que os reguladores precisam quando pensamos sobre os parceiros externos e o que podem fornecer. Como é que asseguramos que isto não é duplicado e que alavanca sobre as diferentes forças dos parceiros e que dá valor aos reguladores e por arrasto para os Ministérios da Água e Saneamento com que trabalhamos nos diversos países e também procura ter uma melhor aceitação de boas práticas regulatórias e em relação às alterações climáticas não há nenhum livro único que podemos seguir passo a passo. Muito disto é aprender com o que já funcionou em alguns contextos específicos e agora podemos trabalhar no nosso próprio contexto e continuar a partilhar e refinar as boas ações. Esta chamada para ação também realçou a necessidade de monitorizar o estado da regulamentação da água e saneamento para ver o que é que os outros países estão a fazer e trabalhar com isso, para além de algum trabalho que tem sido feito através das iniciativas, etc. Tudo isto é para alcançar o objetivo de um espaço melhorado para a regulamentação e, no final, uma melhoria nos serviços de água e saneamento que nós podemos fornecer. Próximo slide, por favor. Portanto, como é que desenvolvemos esta chamada da ação? Bem, 1 minuto, por favor, para pouparmos algum tempo. Sim, sim. O primeiro que identificamos é uma colaboração com múltiplos parceiros, com representantes dos governos, reguladores, parceiros exteriores envolvidos neste processo de outubro de 2023 até junho de 2025, quando fizemos a chamada de ação e também alavancamos nas ações dos reguladores a nível regional, que realçaram as necessidades e que foi expresso nesta chamada de ação e as áreas-chave para ações. Eu creio que temos o prazer de partilhar que podemos partilhar estes resultados, esta articulação e necessidade partilhada em relação à regulamentação, mas ainda há muito trabalho para fazer. Agora, para o próximo slide e último. Próximo slide, por favor. E isto para dizer que esta chamada ação é o início do nosso trabalho. Nós temos a trabalhar com os círculos rurais em relação ao fornecimento de serviços e os mapas globais podem ser tratados a nível local e como é que a regulamentação pode fazer parte disto. A sociedade civil precisa que nós possamos fazer advocacia para a regulamentação como uma ferramenta de responsabilização para o setor, para podermos apoiar a melhoria das políticas em todos os projetos em que trabalhamos nos diversos países em todo o mundo. Esta questão de alavancar o financiamento ainda é algo que necessita de muita aprendizagem. Há muitos serviços que submetem a projetos, mas nem todos são viáveis. Para além disto, como é que podemos melhorar a disseminação do conhecimento para mais pessoas conseguirem tirar partido do financiamento? E, por fim, tem a ver com investigação. Ainda bem que eu posso dizer que a Catarina e outros investigadores estão nesta reunião e, por causa de uma frustração pessoal minha, precisamos de ver mais investigação específica de contexto sobre os governos e especialmente nos países de médio e baixo rendimento e especialmente como estes modelos funcionam e como é que podemos endereçar estes desafios e como é que podemos melhorar as condições das pessoas que moram lá e, com parte disso, incluir a resiliência neste nosso modelo. Eu vou parar por aqui, mas podem tirar aqui uma fotografia a este código QR se quiserem saber mais informação. Muito obrigada. Muito obrigado
uma importante parceria em relação ao que isto tudo significa sobre a água, saneamento e higiene. Se tiverem perguntas para a Batsi ou se quiserem saber mais, nós queremos poupar algum tempo agora, não temos tempo para perguntas, mas escrevam no bate-papo, no nosso chat. E mais à frente, quando tivermos um espaço para as perguntas, podemos lidar com elas. Portanto, anotem as perguntas e vamos lidar com elas mais à frente. A seguir, como mencionei, temos várias geografias que vamos ver, 5 minutos cada. A seguir, temos a Remy Ecopa, que lidera a aliança de saneamento baseada nos contentores. Tem a ver com o setor privado e vai partilhar algumas ideias. Remy, tem a palavra. Merci beaucoup. J'espère que Montse, vous m'entendez bien, ainsi que tout le monde. Muito obrigado. Je suis donc le directeur de l'Alliance pour l'assainissement par conteneur, ou Container Eu Based sou Solution. o diretor Je vais faire un petit desta récapitulatif de presque aliança 5 CBS, Classification, sobre os je vais contentores ensuite e eu vou fazer um voir plus resumo par rapport à aux para falar Donc, o que é o CBS l'assainissement par e vou conteneur, explicar c'est a un ligação type com o nosso d'assainissement assunto de où hoje. les gens ils Portanto, o pourront CBS é um usager tipo de des sortes saneamento de toilettes avec un onde os petit utilizadores donc, podem besoin de creuser. utilizar Et en contrepartie, il estas n'y a pas besoin de faire sanitas rentrer com um cette pequeno buvette. Très contentor, fréquemment, on parle de mas 2 fois estes toutes les 2 contentores semaines têm à de ser 2 fois esvaziados par semaine, frequentemente. suivant l'emplacement sur un Portanto, site uma vez a donné. cada 2 semanas, L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de creuser. dependendo do local onde Et donc, estão. ça A peut vantagem fonctionner é que en não ville, dans precisamos une de fazer qualquer zone buraco sans no foncier solo. Podemos ter isto em áreas formel, disons. com cheias, Donc, ça peut em mutualiser cidades souvent dans les rurais, quartiers des outros sítios informais. L'inconvénient, c'est qu'il y a besoin de vidanger très Ahm, fréquemment. que Mais c'est aussi un podem ser avantage dans le todos sens où il s'agit utilizados là d'un aqui, service mas d'efficacité qui nous obtient et qu'on o a contra é que dont precisam on ser obtient esvaziados. de matière Portanto, fécale, de l'urine sèche, tanto qui temos permet este ensuite de serviço réutiliser, de e faire nós des urines dérivées de très bonne qualité. obtemos este material de urinas e etc. fezes e obtemos Donc, il n'y a pas de détails là maintenant, mais je vais produtos passer aux conditions de financement d'après. que pode ser utilizado J'ai la suivante, s'il vous plaît. com animais. Não L'Alliance, cette falar organisation dans le muito mais monde, sobre isto, mas podem par ver exemple, através suivante, do s'il vous link plaît. que eu partilho agora. E o próximo slide. Merci. Donc l'Alliance, c'est 18 organisations dans le monde qui sont Nossa sous prédominance aliança, somos 18 em des todo o compagnies, soit mundo, des organisations à but non lucratif, são qui livrent ce todos service. Donc, ils sont au plus près des usagers. Ils ou sont aussi très impliqués dans empresas ce privadas volet, ou quand on ONGs appelle para l'obligation o serviço a communautaire de estes l'OMS, qui est très importante et utilizadores, avec laquelle nous sommes parfaitement como d'accord. acabamos de ouvir da Mais nous voyons OMS. aussi un truc qui marche ou qui marche Estas pas ações são sur muito place. importantes C'est e assez intéressant concordamos de com voir ça. tudo o que Donc, foi je vais dito. vous suivre Portanto, aujourd'hui, é d'une part, la interessante résilience porque sur le climat, d'autre part, les eu vou émissions. explicar Diapo suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne la résilience, em termos do funcionamento e as il y a emissões. E beaucoup em de relação problèmes qu'on à peut rencontrer resiliência, avec les aléas há climatiques. muitos problemas que nós podemos ter Je vais com finir un petit as peu. alterações climáticas. Próximo slide, por Donc, un des favor. principaux problèmes quand même pour le Dos climat, principais sont les problemas inondations. para o Ici, clima on são a as tagué cette zone en inundações, Haïti pendant une des ou nombreuses seja, inondations qu'on a demasiada subies. Ça, água. c'était Aqui il y a temos 6 uma mois environ. fotografia do Haiti Qu'est-ce qu'on fait quand on que arrive foi en tirada há Haïti cerca et de qu'on voit seis fournir meses. des services Portanto, o que é que podemos fazer quando somos dans des contextes engenheiro comme e ça temos de fornecer et estes que ce qu'on serviços? O fait, que é c'est que podemos creuser fazer des em fosses locais assim? ou des tuyaux? E C'est assez tudo compliqué. Et c'est que là qu'intervient sabemos l'assainissement par fazer conteneur en é disant, bon, si on a un autre système fazer d'assainissement, on peut les mettre à l'étage, on peut les reservatórios. placer. Portanto, Ça é peut aqui que continuer de entramos. fonctionner. Se Ils sont en tiverem train de faire de outros l'assainissement par conteneur, sistemas mais on peut de faire, saneamento, il faut avoir une então grande diversité podem d'approches. funcionar Permet justement de mesmo proposer des nestas solutions situações. aux Não différentes estamos a conditions dizer que a CBS é climatiques. melhor que outras, mas é uma alternativa que temos à nossa disposição. On a vu ça de façon Próximo slide. intéressante quand Portanto, é interessante, si vous n'entendez pas, como il faut activer exemplo, en bas le bouton avec votre langue. não podemos D'accord, on voit à escutar-me. gauche, ça n'indique Então devem escolher inglês ou a vossa língua de preferência. Podem ver aqui no Haiti esta situação de cheias. Portanto, quando temos este sistema,
Un autre aléa climatique, é ça aurait été muito possible, hein, s'il vous útil plaît, para os c'est ne pas assez utilizadores. d'eau. Et c'est le principe Agora, du outro trait. problema Un problème qui climático affecte beaucoup são d'endroits. as Et on secas. voit par Quando não exemple temos qu'il água me semble, la suficiente, capitale qui a le plus de isto stress também é um hydrique problema muito en Suède. severo em Lima, Mais on a vu ça aussi à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est l'image de droite où que il fait beaucoup de pluie toute é uma l'année et zona où la que menace sofre muito stress du hídrico. jour sans eau est Temos est toujours présente. outra Avoir des situação calculs pour de avoir un alguns go, anos, as pessoas a fazerem c'est fila important. para Et c'est ce obter que fait Cape água, Town en ce moment, où ils mas, cherchent de plus en plus de solutions. portanto, ter Ça peut être par conteneur, casas de peut-être banho e precisar de inventé, menos água etc., é qui ont importante. besoin de beaucoup moins d'eau. Procuram soluções, como Donc vemos aqui na on cidade do doit vraiment, Cabo. vraiment réfléchir à cette eh, problématique et pouvoir offrir des Portanto, choix aux usagers. precisamos de pensar sobre Pour isto changer des e exemples, precisamos par exemple, ils ont de publié oferecer bientôt escolhas des aos données nossos végétales utilizadores. sur Na nossa aliança la também réponse aux aléas publicamos climatiques. Pour l'instant, pour les émissions, on sait em maintenant relação que às respostas l'assainissement para cause de nombreuses émissions carbone, notamment à cause du méthane qui se dégage des émissions os carros também anaérobies, donc ce causam sont des fosses qui ne sont muitas pas détectées très souvent. emissões de Une étude carbono parue il y por a deux causa do ans a montré metano. que ces émissions pourraient représenter la moitié des émissions de Kampala en Ouganda, ce qui E est nós assez sabemos impressionnant quand on sait que que Kampala, estas c'est quand même emissões sur le representam trafic metade assez das souvent. emissões no On a Uganda, peine em à imaginer que Kampala. les toilettes Vemos puissent faire autant este d'émissions que tous ces trânsito camions muito remplis de ci et frequentemente, même portanto é plus. muito difícil C'est para quand même. nós imaginar On se dit qu'il y a que quelque chose à as faire, c'est casas de que autant les banho podem véhicules emitir tanto quanto un jour todos estes deviendront veículos, électriques, mas é o autant caso, nous, é on n'aura pas verdade. besoin de faire caca pour autant. Se calhar Donc, um il faut dia réfléchir à ça. Sinon, on va veículos continuer à avoir podem du tornar-se méthane todos à elétricos, n'en mas plus nunca finir. vamos deixar de usar as casas de banho. Là où c'est Portanto, intéressant, c'est precisamos qu'il lidar est com esse possible de réduire problema. ces émissions. Também Mais é il faut muito le faire de façon interessante ver que efficiente. podemos Réduire ces produzir émissions. estas emissões, reduzir estas emissões, mas temos de fazê-lo de uma On forma a vu ahm, qu'il y a com je vais consciência. simplifier à outrance et donc les chercheurs, Vemos, les gens qui aiment les choses un peu e vou plus simplificar originales, vous isto. les aurez s'il vous plaît, Os mais on va dire qu'il y a deux investigadores e todos principales nós façons aqui nesta de reunião. réduire les émissions carbone de Bem, l'assainissement. eu vou Si vous ser avez un bastante traitement approprié du méthane, direto parce em que vous avez relação a des isto. égouts, Nós il faut vimos prendre ce que há méthane et potencial l'empêcher d'aller dans l'atmosphère pour para le a capturer et redução le réutiliser. ah, ah, Si vous avez des destas fosses, emissões. Podemos des captar o fosses metano, sceptiques já par o exemple, fizemos il no faut les vider le plus passado. Se régulièrement tivermos et fossas céticas, temos sous de un traitement vaziá-las dans des conditions regularmente anaérobies. e para isso temos C'est le de cas de la solution utilizar Partner. Ils ont aujourd'hui isto façon de em faire. condições Vous l'avez peut-être anaeróbicas. passé É sur o le téléphone caso mobile, do sistema vous avez une CBS. étude montrant que cela permet de Aqui réduire também 80 à 90% des émissions. Donc on s'est dit, chouette, est-ce qu'on peut utiliser ça pour gagner de l'argent? La nós réponse est temos oui. Après uma quelques années de potencial redução travail, de 80 a Synergy 90% au destas Kenya et emissões. Solar Portanto, en Djibouti, podemos deux utilizar organisations estes sistemas, qui mettent en œuvre l'assainissement par conteneur, como ont vimos, réussi por exemplo, no Haiti. à avoir des Nós financements carbone. trabalhamos com algumas empresas Synergy, ce que sont des crédits carbone avec la conseguiram plateforme obter Vera. algum Et Solar, c'est financiamento de une vente carbono directe, utilizando este mais basée sistema sur CBS. une réduction d'émissions. Eles já utilizaram À diferentes nouveau, on va modelos, publier mas très ambos bientôt un résumé des leçons que nous avons appris là-dessus. Donc, pour la mostraram faire courte que pour aujourd'hui, c'est todos complexe. têm Ça prós e demande contras. 2 ans avant qu'il y ait le moindre revenu qui arrive. Ça demande des compétences spécialisées. C'est Pedimos cher. Vous desculpa, allez payer, os intérpretes mais pedem nous desculpa, sommes mas ici a comme ça et c'est ligação consultant. está com muitas Ça va prendre falhas. financement. Mais on parle d'un Como revenu podemos qui est ver à la aqui, louche, alguns desses $3 sistemas par são toilette par an. bastante caros C'est le e d'un petit opérateur. são Si vous êtes cerca de juste un 20 individu, mil ça n'a pas dólares vraiment de por sens. ano por sanita. Si vous faites ça à Isto é l'échelle d'une bastante ville ou à limitado l'échelle d'un porque é muito pays, caro. ça chiffre. C'est pas mal. Portanto, Et, diapo suivante, s'il vous plaît, quando ça va gagner. fazemos isto de outra On va pas forma, trop de temps là maintenant. podemos alterar os resultados. O meu último slide agora, por favor. On voit qu'il y a un beaucoup plus grand Muito potentiel, à obrigado. condition que Nós les vemos revenus carbone que soient faits à há l'échelle de la enorme ville ou du pays, potencial. pour que ce soit concrètement les opérateurs publics et le gouvernement qui prennent ça en charge. Ils peuvent utiliser les mécanismes de l'article 6 des accords de Paris, qui mettent en place explicitement un moyen pour des pays pollueurs de soutenir les pays qui Nós essaient de réduire leurs émissions. podemos utilizar os mecanismos do artigo 6 e utilizar este mecanismo para estes países, mas para isso o saneamento tem de ser incluído no CDN e em relação ao que está em curso. Nos exemplos e nos países onde estamos a fazer isto, tem mostrado resultados muito bons. Portanto, há potencial
En termes de E isto résilience, ce que pode nous apprenons, c'est tornar-se que nous avons mis en place des uma boa solutions. fonte Il n'est pas question de voir que les receitas para os territoires operadores. ultrapériphériques en E particulier nós comme avoir temos des visto que solutions precisamos aussi de várias soluções. Temos de ir en para além cas do d'aléa saneamento. climatique. Temos de Et ter souvent, diferentes plus les habitants alternativas a beaucoup no de leçons caso de haver et c'est comme ça qu'est né la problemas circularité. D'ailleurs, climáticos. c'est comme ça qu'on peut apprendre beaucoup de choses. E nós já aprendemos Merci de votre muitas attention. Je coisas peux répondre aux questions en anglais et en das français comunidades. dans le chat. Muito Et obrigado je pela laisse vossa la parole atenção. à Eu Daniel après. estou disponível para as vossas perguntas em francês ou inglês. Daniel, de volta a ti, por favor. Remy, and once again, Muito if obrigado, you have any Remy. Mais uma questions vez, se for tiverem Remy or perguntas any of para our Remy speakers, ou os outros oradores, please deposit por them into favor, a ponham-nos function in na the função de perguntas e in our respostas. open E discussions. quando tivermos o segmento So do now we're going debate to move aberto, podemos from the lidar com elas private já. sector Vamos do and setor then privado go to para, the utilities and para regulatory os constituency. And in this case, serviços we em have diferentes geografias. Neste caso, Jimena Quiroz, who is going temos to a be Jimena speaking on Queiroz, behalf que vai of falar the Lisbon International connosco Center for Water. do Centro Over to Internacional you. de Lisboa para a Água. Tens a palavra, Jimena. Obrigada. Boa tarde a todos. Sou Ximena Quiroz, especialista regulatório na Water. É um prazer estar aqui convosco para poder partilhar algumas experiências globais e o papel também da nova ferramenta que temos aqui na Water para o fortalecimento da governação dos serviços de água e saneamento. Pronto, a Water é um centro internacional de conhecimento e reflexão sobre a governação da água. Trabalhamos para apoiar governos, reguladores, operadores e todos os atores do setor a melhorar as suas políticas, práticas e resultados. Fazemos isto através de formações, investigação aplicada e também cooperação internacional. E desde a nossa criação, há 5 anos atrás, já realizamos mais de 20 programas de formação, atuamos em mais de 40 países. Trabalhamos com mais de 350 entidades, incluindo 50 reguladores, 200 operadores e 100 indústrias. E formamos mais de 1000 profissionais. Como podem ver, estamos presentes na Europa, América Latina e Caribe, África, Ásia e Médio Oriente. E esta presença global é importante porque há desafios comuns que podem ser resolvidos com o apoio de diversos atores. Próxima lámina. Próximo? Sim. Obrigada. Sobre alguns riscos climáticos e alguns exemplos de países com os quais temos trabalhado, por exemplo, no caso do Peru, os riscos ambientais como o fenômeno El Niño, as secas nas terras altas na Amazônia, já muito conhecidas, as inundações no litoral norte e o recuo dos glaciares andinos, combinam-se com muitos desafios institucionais e de ordenamento do território. Isto também aumenta a vulnerabilidade da população e reduz a capacidade dos ecossistemas para fornecer água de qualidade e quantidade suficiente. No Uruguai, como sabemos, há 2 anos atrás, sofreu secas prolongadas até 2023 e também enfrenta variabilidade climática e falta de fontes alternativas de água. O regulador agora está a promover diversificação das origens de abastecimento, que nesse momento tiveram que misturar água do mar com água potável e foi muito arriscado, sobretudo para as pessoas idosas, porque podiam sofrer pela água salinizada alta tensão. E pronto, agora estão focando-se muito em diversificação das origens das fontes e a planear infraestrutura mais resiliente. Em Brasil, pronto, tem secas severas no nordeste e sudeste, mas também inundações na Amazônia e no sul que afetam saneamento e drenagem. Há riscos crescentes de contaminação das águas e os reguladores estaduais e federais estão a desenvolver normas técnicas para proteger as captações e melhorar o tratamento. Em Portugal, pronto, temos secas cada vez mais frequentes, severas na parte sul. Também menos disponibilidade de água e mais inundações urbanas causadas por fenômenos extremos. E o regulador português é forte institucionalmente, está a incentivar a eficiência no consumo, reutilização da água e também planos de contingência para eventos extremos. E pronto, um país mais, Cabo Verde, enfrenta a escassez estrutural de água, agravada pelas alterações climáticas. Também depende fortemente de dessalinização, que tem custos energéticos e ambientais, e pronto, os reguladores estão a trabalhar para integrar estas energias renováveis e proteger as zonas costeiras. Próxima.
Agora, nós o que estamos a fazer na Water é que estamos a desenvolver esta ferramenta, chama-se WaterGov, que é uma metodologia, uma ferramenta para fazer um diagnóstico completo dos sistemas regulatórios de água e saneamento. Avalia através de 33 subáreas e quase 600 indicadores e permite comparar o desempenho de cada regulador com um modelo de referência internacional. É como um check-up médico, porque analisamos todos os órgãos do sistema, todas as leis, instituições, recursos humanos, instrumentos de regulação e podemos identificar os pontos fortes e os pontos também fracos. Depois de fazer esta avaliação, damos ao país uma espécie de receita, o plano de ação, para melhorar, e dentro deste diagnóstico avaliamos também como o sistema está preparado para lidar com riscos climáticos, entre outros desafios. Já trabalhamos com 14 países da América Latina e Caribe, temos trabalhado também com 4 países da África, um país da Ásia e um país da Europa. Cada país está numa fase diferente, desde o desenho inicial, preenchimento dos questionários que estamos a partilhar com eles, e também alguns já estão na parte de validação final dos planos e já temos alguns com os planos de ação. Agora, o foco é o reforço da regulação, é a avaliação de quadros institucionais e regulatórios para integrar as alterações climáticas, que são muito importantes. Além disso, também. Oh, oi, Vanessa? Sim. Jimena, if you Além could disso. conclude in a minute, please. Yeah. Ok. Além disso, pronto, também estamos a dar algumas dicas sobre inovação baseada em dados. Também estamos a promover uma plataforma de colaboração regional através da DERASA, que é a associação que integra reguladores de Latinoamérica, LusoReg, que é uma nova plataforma dos países lusófonos. A seguir, por favor. E pronto, temos desafios pendentes, temos fragmentação institucional, falta articulação multissetorial e articulação limitada entre a gestão do risco climático e o planeamento dos serviços de água. Também temos falta de manutenção preventiva e monitorização das alterações climáticas, baixo investimento em capacidades técnicas e regulatórias, também para enfrentar o mesmo desafio, lacunas de dados, como já falei, participação limitada da sociedade civil. E pronto, o que tem em comum todos os países, apesar das diferenças, é que precisam integrar, como já disse, o risco climático na regulação e também necessitam de financiamento sustentável para a adaptação. E pronto, que todos beneficiem do intercâmbio de conhecimento. Por último, a seguir. Por último, se já estamos a falar de quais são as oportunidades de colaboração, achamos importante gerar sinergias entre reguladores, operadores, diferentes atores dentro do setor, como por exemplo governos, universidades, ONGs e setor privado, e também poder utilizar esta ferramenta que eu disse, que é o WaterGov, não só com os reguladores, sino também com todos os atores, que seja uma ferramenta que possa servir para construir estratégias nacionais e também criar mecanismos de financiamento para reforçar os reguladores e, pronto, como já disse, promover espaços de aprendizagem entre pares e plataformas regionais. Muito obrigada. Super. Thank you very much, Jimena, for this overview of the work Muito that is obrigado, going Jimena, on in the utilities and the em relação aos serviços for sharing your experience. e por partilhar a Now we're vossa going to move experiência. from the Agora utilities and vamos de um fornecedor de serviços noutra geografia in this case we are going to have e vamos ter so to speak, first um, from Duke University and de then a Universidade de Duke e em relação ao ambiente e saúde. Portanto, vamos passar a palavra a Mara Chegou, que vai partilhar algumas ideias. Portanto, vamos tentar manter-nos nos 5 minutos máximos para termos algum tempo para perguntas. Thank you. Muito Good morning, obrigada. everyone.
Olá, bom dia a todos. Eu chamo-me Mara Chagó e eu estou a falar da Universidade de Duke, do Centro de Água e Saneamento e Doenças Infecciosas. Eu vou falar hoje, muito brevemente, sobre uma tecnologia que desenvolvemos e fazemos testes avançados no terreno, que se chama o Reclaimer, que é uma tecnologia de tratamento de águas sujas à escala de cada habitação. É uma tecnologia sem necessidade de ligação do saneamento. Portanto, desenvolvemos isto na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e foi testada de forma extensa no terreno em Coimbatore, Índia e Durham. Temos aqui fotografias do nosso laboratório e também os testes no terreno em Coimbatore. Esta apresentação vai focar-se especificamente no terceiro protótipo. O próximo slide, por favor. E temos colaboração de partes interessadas. O projeto começou envolvendo a nossa universidade e também o Instituto PSG de Ciências Médicas e a equipa de testes na Índia. O terceiro protótipo foi fabricado na Índia. Trabalhamos com uma fábrica privada, uma fábrica têxtil, para instalar os testes na casa de banho que utilizamos para os testes no terreno. Trabalhamos com utilizadores ao longo de muitos anos para nos dar feedback sobre os múltiplos protótipos. Obviamente, os desafios continuam a ser a coordenação e a comercialização da tecnologia e a fragmentação no quadro regulatório. Próximo slide, por favor. Em termos de resultados e lições, bem, a tecnologia foi testada ao longo de muitos anos através de diferentes protótipos e temos múltiplas publicações que foram publicadas sobre o desempenho da tecnologia e fizemos uma análise tecnológica e económica em relação a esta tecnologia. E também fizemos estudos sobre as preferências dos utilizadores e o comportamento deles em relação ao saneamento. Também recentemente fizemos aqui um relatório que vem dos testes no terreno, que vem do local de Coimbatore, Índia, e o AIT na Tailândia e em Durban, na África do Sul. Portanto, é uma publicação de acesso livre e que está disponível e discute as oportunidades e desafios dos testes em terreno, que fala de tudo sobre orçamento e financiamento até à logística. E é uma publicação bastante útil se estiverem interessados nestas tecnologias dos testes no terreno. Nós acreditamos que estes sistemas, tal como o que foi feito em Coimbatore, pode ser uma solução para lidar com a escassez da água. E vemos em muitas cidades em todo o mundo o saneamento deles não implica input de água e isto processa a água suja para uma norma que permite a utilização tal como águas de descarga ou utilizações agrícolas ou industriais. Portanto, é uma tecnologia que nos dá muito entusiasmo e atualmente procuramos parceiros comerciais. Muito obrigada. Tentei fazer isto o mais rápido possível. Muito obrigado, Mara, por esta apresentação muito concisa e muito clara. Ora bem, então, Tate, eu também vou tentar manter aqui este tema de depressa. Eu sou Tate Rogers, trabalhamos com vários parceiros desde o início. Nós estamos baseados aqui na Carolina do Norte, fizemos muito trabalho em África e Sudeste Asiático. Eu quero falar de um caso de estudo em que trabalhamos em relação à utilização da água.
Nós, a partir da nossa sede, trabalhamos nesta península que vem aqui a verde e trabalhamos com águas sujas e fossas sépticas, onde podemos reduzir as emissões para o ambiente. As alterações climáticas atingem esta área muito forte, com muito aumento da água do mar. Portanto, a água sobe muito, onde temos os sistemas tradicionais das fosséticas, temos de ter solo seco para fazer o seu trabalho, não há espaço suficiente e a solo seco para tratar as águas de forma adequada, portanto, tudo vai para a água e causa muitos problemas. São áreas rurais, portanto, há 80 mil sistemas nesta pequena área em Virgínia, mas ao longo da costa leste dos Estados Unidos há muitos sistemas que vão falhar ao longo dos próximos 50 anos, portanto, eles precisam de soluções. Eu vou falar da tecnologia daqui a um minuto, mas em termos de oportunidades de operação e colaboração, precisamos de muito, isto é a nível local, mas também a nível nacional, para o tratamento das fossas sépticas e no local nos Estados Unidos, é uma indústria muito tradicional e para levar nova inovação para lá, precisamos das partes interessadas a múltiplos níveis e nestas áreas rurais locais não podemos simplesmente aparecer e falar de inovação e esperar que todos aceitam. Temos de ter um esforço com parceiros locais e indústrias. Portanto, temos de ter o financiamento adequado e com grupos locais de advocacia que nos ajudaram a entrar e sistemas de piloto que utilizamos como exemplos para mostrar à comunidade o que temos feito e que estão todos a bordo. E precisamos de parcerias de fábrica e comercialização para estes sistemas. Para estes sistemas fizemos parceria com a Arenco, que é um grupo líder no local e temos de trabalhar com reguladores locais, instaladores e engenheiros locais também e há muitas partes necessárias que precisamos para ativar um sistema no terreno. Próximo slide, aqui podem ver o nosso sistema. Isto é num laboratório vivo ligado a uma casa. Esta caixa castanha que vem aqui é o nosso sistema de tratamento que está mais ou menos a 2 metros do solo. Portanto, temos de ter esta elevação e de mostrar que podemos limpar a água onde não podemos ter uma drenagem para fazer a descarga para o ambiente e podemos utilizar isto para as nossas necessidades. Esta começou há pouco tempo e vai estar totalmente operacional no ano que vem. Eu falei nisto no slide anterior, mas para termos sucesso temos de trabalhar com as parceiros em toda a linha e focando na construção dessas parcerias locais. Eu vou pôr o meu e-mail no bate-papo se tiverem perguntas. Muito obrigado. Espetacular, muito obrigado, Tate e Mara, por essa visão muito rápida e também esforços sobre a comercialização em termos de solução para poderem contribuir para cada vez mais resiliência. Ora bem, colegas, por fim, mas não menos importante, vamos ter uma breve apresentação da geografia Redes del Lago, que vai ser feita por Ana Maria Acevedo como diretora executiva. Tens a palavra, Ana Maria. Muchas gracias, muy buenos días. Nosotros somos Redes del Agua, en la cual tenemos varias Sim, muito obrigada. y le doy la palabra a Georgina para que haga una presentación breve. Eu vou dar a palavra à Georgina para uma breve apresentação e depois eu vou falar sobre o que temos feito e fazer a apresentação em conjunto. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom dia. Muito rapidamente, isto é uma forma de uma organização diferente. Na América Latina, temos várias organizações, 18 especificamente com muitos anos de experiência, 27, em relação a
gestão de resíduos, temos experiência de cerca até o Peru em relação a diferentes Bueno, contextos tenemos varios ambientais. retos Agora, Ana respecto Maria, al agua en la América Latina, nós como ya se temos mencionó, diferentes varios desafios retos, por ejemplo, para a água, inundaciones, e eu creio que isto já foi climático. mencionado Hay em muchísimos relação en la aos región. desafios. Tenemos pérdidas glaciales, el fenómeno del Niño, que cada vez es más intenso. Tenemos un problema, creemos en términos generales, de una incipiente o ausente, a veces, prevención y gestión de riesgos, ¿no? Con Pedimos daños desculpa, a ambientales ligação está a peligrosos, cair. una gobernanza débil, fragmentada y con una institucionalidad limitada y una escasa participación ciudadana en las instancias de gestión del agua, sobre Em todo en los relação consejos de cuenca, a veces hay algún déficit, às ¿no? instituições Una de limitación gestão también de de las redes de água agua nas por a veces diferentes actividades geografias. extractivas, ¿no? Sin un buen control estatal. A La combinação destes criminalización del diferentes uso ilegal del serviços com ambiente, que as es algo que diferentes hemos partes tenido en estos últimos años, interessadas, que temos podría de abarcar más falar de 22 sobre años. como melhor Pasamos, aproveitar a utilização da água pasamos la siguiente. e a Bueno, criminalização dos defensores da esta es una água e experiencia do de ambiente Perú. também é um Ya hemos problema. escuchado que Perú es uno de los Isto países é con uma mayor experiência, uno de nós los já mayores ouvimos déficits hídricos. que Nosotros tenemos una o desigual Peru distribución del agua, tenemos también zonas sofre em termos gráficas, de stress más hídrico. bien, digamos, Temos uma ya el distribuição 70% de la población que está asentada en em la región relação a Lima, três y regiões de água 1,76% de los recursos e hídricos uma grande existentes en el país. percentagem de quem está. Y bueno, nosotros que trabajamos en agua saneamiento hemos trabajado esta experiencia, que no es la única en el Perú, hay muchísimas otras, y que es captación de agua de lluvia en la cuenca alta del Lurín, que es una de las 3 cuencas que abastece de agua a la ciudad de Lima. La ciudad de Lima tiene más de 11 millones de habitantes. Entonces, lo que hemos hecho es aumentar esta disponibilidad de agua a través de prácticas ya ancestrales de Nós esta región. aumentamos a captura da água com práticas antigas que está em reflexão com as barragens para dar água a comunidades e bem como a formação. Eu creio que isto é uma importante lição aprendida em relação ao conhecimento que as diferentes comunidades podem trazer em relação à gestão da água e os territórios. Se capta agua de lluvia solamente en 4 meses, porque el resto del año no se tiene agua, ¿no? Entonces hemos mejorado la disponibilidad de agua también. E, por exemplo, durante 4 meses do ano há uma escassez enorme de água. E nós estamos a trabalhar com os diferentes conselhos no Peru. Nós temos y específicamente el grupo técnico multisectorial de la cuenca del Lurín. Y creemos que esta práctica y este reconocimiento de los permitir uma interpretação adequada. Esta combinação, este conhecimento passivo, significa que podemos melhorar a resiliência de água na população, bem como noutras áreas. Omar, por favor, tens a palavra. Nós vimos das Honduras. Se puderem concluir dentro de 2 minutos, ficaríamos agradecidos. Si bien hemos trabajado en más de 2.500 sistemas de agua, también apoyamos los consejos de cuenca y quiero hablarles del Consejo de Cuenca de Río Nacaome en la región sur de Honduras, que tiene 2.800 kilómetros cuadrados, una población de más de Nós trabalhamos nesta região nas Honduras y un 47% com saneamento com 275 mil pessoas. También es medio y la capacidad hidráulica actual es insuficiente para almacenar el volumen requerido en los períodos secos. E o fornecimento de água não é o suficiente. La Asociación Hondureña de Juntas de Agua participó en la conformación del Consejo para fornecer água a toda a região.
nuestras juntas de agua son fortalecidas y programadas para garantizar recursos provenientes de las tarifas del servicio para actuales y las futuras hasta 20 años de Nós la protección de estas cuencas. La intervención también de HASA está en un plan pedimos imensa desculpa a quem nos está a ouvir em português. A ligação está bastante má para poder fornecer uma interpretação de qualidade. Protección de las fuentes superficiales, los acuíferos y la prestación de los servicios de agua y tratamiento para garantizar que haya agua para todo el año. Si bien la cuenca produce granos básicos, melón, sandía y el acuífero, digamos, el ecosistema costero produce pesca y la industria del camarón, quizás la más alta de Centroamérica, también tenemos problemas de índices de pobreza en la zona, que el agua pues está, quizás estamos comprometidos para fortalecer estrategias de desarrollo económico. Solamente podría decir para que pasen adelante. A água também está ligada em relação ao desenvolvimento. Muito obrigado. Próximo slide. Perdón. Ok, es que tenemos poco tiempo, Mare, perdón. Sí, ahí está. Ahí están actividades, algunas fotografías de la gente participa. Portanto, aqui temos alguns dos exemplos dos avanços em relação aos utilizadores, em relação aos processos a nível comunitário, não somente das élites, para que hayan los recursos suficientes para mejorar. O objetivo é fortalecer estes processos a nível comunitário para melhorar o sistema de qualidade dos serviços e os sistemas ambientais em relação à sua resiliência. Muito rapidamente, parte de lo que hacemos también en otras partes de América Latina. Aquilo que temos feito nesta parte da América Latina, esto en el estado de Veracruz, que es la parte Golfo de México, donde hemos tenido avances en la integración de todas las prácticas. Aqui estamos no Golfo do México e ouvimos falar sobre a conservação e a gestão de todos estes projetos. Nós queremos fortalecer a política neste setor. Que si bien tenemos soluciones que permiten ir mitigando los efectos del cambio climático, haciéndonos más resilientes, como la Temos diferentes soluções para mitigar estas situações em diferentes países. Si no tenemos voluntad política, esto no va a ser suficiente en el tiempo. Y no hay presión social que se genere si no construimos los caminos para hacer la transformación que tiene que ver con quienes toman decisiones. Ahí lo voy a dejar para no tomar más tiempo, pero luego pasamos los datos. Muchas gracias. Ok, Georgina, muchas gracias. Bueno, en alianzas y retos, bueno, hemos visto que es sumamente crucial las alianzas con el gobierno local, porque nosotros como sociedad civil siempre trabajamos a nivel local, con las comunidades de diferente tipo, tanto urbanas como rurales. Temos de trabalhar com os municípios e a nível regional e nacional, bem como obter o compromisso dos líderes comunitários. Trabalhamos em rede com ONGs e diferentes organizações na sociedade civil. Nós trabalhamos com formação inclusiva em relação a mulheres, porque, no geral, são elas que sofrem mais com a escassez de água e têm um papel essencial, não a nível não só apenas a nível da água e saneamento, mas também na melhoria dos canais de irrigação e a participação ativa que teremos. Ora bem, podemos concluir, por favor, para podermos avançar? Sim, sim. Bem, só mais uma coisa, por favor.
integrar eu organismos creio que reguladores que están o conhecimento dos saneamiento y civis é gestión de muito recursos importante hídricos, para presupuesto integrar de los as ecosistemas y garantizar el diferentes derecho al agua instituições potable. Sin embargo, la ahm, implementación de servicios em relação ecosistémicos en la zona. à Muchas água, gracias. bem como os aquíferos ecossistemas para garantir o direito à água e saneamento. Maria, for sharing Muito your relevant obrigado, Ana experiences, Maria, and por to partilhar Georgina essas for experiências e also Georgina também, taking us bem through como integrated water resource em management relação à activities gestão integrada in de Mexico recursos and hídricos Honduras as well. para o Honduras. Colleagues, I see there is Ora bem, only one colegas, question so far. A há couple of uma questions pergunta in the até Q&A, but please, you're agora, bem, welcome to algumas, still mas make use of the chat estejam à vontade feature para to ask incluir your questions, and then we'll perguntas help the panelists no QA, nas perguntas respond e to them. respostas, para But que for os now, we alunos also possam have some responder, interactive mas para agora questions as well temos that we'll perguntas deal with interativas in this que vamos tratar segment. agora neste segmento. Are you ready to come up? Estão prontos? Just Daniela, I think, yeah, Vanessa, Yes. Sim, please. sim. Yeah, or Bella, please, if you Sorry. So, Mhm. Ora for bem, não sei the quem quer ir. interactive questions, Bem, para as you perguntas have interativas, 4 quizzes. So I have each tem de question estar must individually nas go perguntas into the quiz/quizzes dos inquéritos. option at the bottom of your Eu vou screen. It's partilhar a in the ligação right-hand bottom corner. e tem de And clicar the em link for baixo those à direita questions. no vosso ecrã Thanks for that para reminder. poderem aceder. I had Muito a obrigado shaky por este wake up. lembrete. Eu tinha certeza que Okay, iam so aparecer. everyone, there is just Ora 4 bem, questions in há the apenas poll 4 feature, perguntas, as Bella has guided us. Please do mas respond por to them, favor and let's respondam see a essas the perguntas answers para ver quais look são as like. respostas. Olá, Daniel. Yes, please, Mena. Ah, sí. No, achaba que podíamos responder as preguntas de maneira oral. É só por escrito? For the questions in the Q&A Para feature, as you can perguntas, nas perguntas e respostas, podem colocá-las por escrito. Ok, ok. Yes. We see some answers coming up to Vemos the algumas questions. mãos Question 4, levantadas. I think has some answers, but question 1, 2, and 3, no answers yet. Please, you have to Ainda não temos click each respostas of the para as questions in perguntas the poll todas. and Por favor, provide ativem a response. a ligação para o inquérito para poderem responder às perguntas. See, 36% of the participants have Ora, 36% dos responded participantes já to responderam question 4, but there is question 1 and 2 à and pergunta 3 as 4, well. mas devem responder às outras também, por favor. Answers are coming in for question 1. As respostas estão a entrar para a pergunta 1. José, maybe over to you. You can José, take us se calhar through question podes 1 as the answers falar come in, and e then abordar maybe we'll a move in time pergunta to número question 1 2, 3, para and 4. podermos avançar para as Yeah. perguntas 2, 3 e 4. Thanks, Daniel. I think Obrigado, Bella will have Daniel. to assist us with the Eu launching creio of que each of the vamos ter questions, so that now ajuda the em poll relação a is estas open for perguntas. question 1. Em So relação think à it is pergunta número about 1, the constituency that you vemos represent. as diferentes So at the instituições moment we onde wanted trabalham e to as see a geografias better as to how the representation of para termos uma each of ideia the two sobre constituencies look like. a interpretação Now we see diferente that we have das a diferentes broader geografias. representation from civil society. Agora vemos, Well, the highlights could be that we do vamos have representation a from all realçar constituencies. algumas regiões, mas temos Very representação good de representation todas as from geografias civil society e for temos uma boa research and learning, representação da sociedade civil, private sector, institutos de and investigação e we are lagging a bit behind aprendizagem with e estamos um pouco the atrasados civilians and em regulations. relação aos But maybe we can serviços. give the time now, Bella, E agora to podemos answer utilizar two. este tempo para a Yeah. pergunta número 2. Now
Daniel, what the question we have now is on the Esta priorities pergunta for tem a ver fulfilling the com concept as prioridades. Nós já objectives dissemos que of the conference, as o well objetivo as the desta reunião é showcasing debater, of this depois moment both destas of the demonstrações, implementation opportunities em relação às for diferentes geografias cooperation. e as So here we oportunidades have para a question colaboração. Aqui temos on a potential pergunta priorities sobre for potenciais collaboration prioridades para on climate colaboração action sobre a across ação the climática different nas constituencies. diferentes So geografias. here options that we have, the one As that opções is que temos leading aqui, at the a que moment lidera is neste momento, priority for collaboration é a has prioridade around para advocacy, colaboração em policy torno da influence, advocacia e influência política, followed by resource mobilization. This is winning recursos móveis, capacitação também. During the webinar we have Durante o spoke webinar, on the research nós geographies já internship, vimos right? Making it simple que as for geografias the de youth investigação e research. aprendizagem pediram a Student data necessidade de mais research at the moment is lagging investigação behind in terms of e neste momento está um pouco atrasada priority among e temos de tornar isto uma prioridade. Mais uma vez, advocacy and policy temos influence, a advocacia e a influência mobilization. política, But yeah, there bem is como a also mobilização, mas sim, identification of capacity building and research também facilitated há a as capacitação. priorities for collaboration across the E é por isso que precisamos de toda a And, colaboração nas diferentes Daniel, geografias. we also have question 3. In this Agora, a case, pergunta the question 3, was neste around the caso, tools, a pergunta é em torno resources sobre as that ferramentas ou improve recursos que poderiam ajudar cross-constituency a colaboração collaboration on entre climate geografias action. sobre a ação climática. So here, at the moment, we got votes towards regular Aqui policy calls, temos a opção de reuniões de coordenação regulares, bem como oportunidades de aprendizagem e partilha, bem como campanhas de advocacia conjuntas. Capacity development workshops. Através de workshops de capacitação, identificamos oportunidades de financiamento. E parece que a opção mais votada é a aprendizagem e oportunidades de partilha para aprendizagem em diferentes geografias. E temos de identificar oportunidades para o financiamento climático. Maybe, Bella, if we could get a final quick look at question 4, just to see how question 4 Ora bem, vamos ver, temos de fazer mais algum trabalho. was voted. Question 4 was around how do you see as the biggest challenge for Ora bem, vamos ver qual é o melhor desafio para uma colaboração e ação entre as geografias sobre a ação climática. Aqui temos de ver que há uma colaboração limitada por causa de diferentes sistemas de prioridade. Potential communication barriers. Daniel. This is a quick overview of Há destaque para as barreiras de colaboração. Isto é de extrema importância. Agora passo a palavra outra vez, Daniel. Muito obrigado por nos dar um resumo sobre estas perguntas e respostas. É interessante que um dos maiores desafios são os recursos limitados, mas isso faz sentido também, porque uma das colaborações prioritárias é a mobilização de recursos, portanto, estas respostas estão intimamente ligadas, portanto, esperemos que à medida que mais parceiros colaboram para mobilizar recursos, podemos ultrapassar este desafio, mas também para descobrir que tipo de recursos exatamente é que necessitamos e as diferentes quantias que são necessárias para ultrapassar este desafio em conjunto. Ora bem, este inquérito vai ser disponibilizado e divulgado através da nossa lista de e-mails que nós temos disponível.
participating, and we commit as a secretariat, Daniel, we will commit to take a good look to these questions and to try to analyze a little bit E more estamos where they come from disponíveis and para responder às should be perguntas que actively possam useful. enviar. So, yeah, we would like to do a further analysis. Back to you, Daniel. E tens a palavra outra vez, Daniel. Sim, com certeza. E só para certificar que nós tivemos 4 perguntas e apenas 2 foram respondidas. As outras respostas também estão para vir sobre a resiliência climática e depois mais outra pergunta sobre financiamento e adaptação. Estão a ser respondidas neste momento. Se tiverem mais perguntas, então ponham-nas nesta característica aqui do QIA. Nós estamos a chegar ao fim da nossa reunião hoje. Nós fizemos aqui uma jornada tremenda de organizações globais que estão a trabalhar globalmente, mas também parceiros que estão a trabalhar mais nacionalmente nos contextos e situações, mas todos com o objetivo de lidar com a ação climática nos sistemas da água e saneamento, mas não é o meu papel refletir naquilo que foi partilhado e para isso vou pedir ajuda para nos dar alguns comentários de encerramento e talvez os próximos passos para a nossa parceria em relação a que nós já debatemos. Está ali. Muito obrigado, Daniel. Bom dia, buenos dias, bonjour a todos. É uma ótima oportunidade poder estar aqui nesta sessão. Gostaria de começar por agradecer todos aqueles que participaram. Acho que durante a reunião chegamos a ser mais de 100 participantes. Muito obrigado pela vossa participação. Estamos ainda mais gratos àqueles que prepararam a apresentação e aqueles que apresentaram hoje. Tivemos interesse de mais parceiros que podemos reunir. Portanto, neste local, este mercado baseado em geografias significa uma progressão para os parceiros e a nossa intenção é poder fazer cada vez mais, não apenas uma reunião, mas se calhar mais 2 no ano que vem, com apenas interpretação em inglês. A segunda coisa, quero agradecer aos nosso secretariado que tornaram isto possível. Provavelmente interagiram com a maior parte deles. Vanessa, que ainda não viram cá, mas ela está aqui. A Bela, José, Balbantam e mais outros que também conseguiram responder. E Daniel, muito obrigado pela moderação desta sessão. Há algumas coisas que sobressaem, não vou entrar em pormenores, mas antes de entrar nisso, quero ler uma das perguntas que veio da Bárbara e eu espero que não me esteja a esquecer. Portanto, o que é que está o SWA a fazer em relação a este desafio de financiamento? Ou seja, não estamos a falar da necessidade de mais dinheiro ou utilizar o dinheiro existente melhor, mas também em relação a questões fiscais para conseguir alcançar a sustentabilidade da dívida. Na sessão setorial dos ministros, vamos falar sobre isto, sobre a necessidade de lidar com esta situação. E, claro, o desafio aqui é diferente. E isto já está mais aprofundado quando foi feito este manual, mas temos de ter este debate com os ministros das Finanças, que já o tivemos nas conversas e também na reunião setorial dos ministros. Vou tentar dizer isto rapidamente. Algumas coisas mencionadas no debate focaram-se principalmente em escalar os modelos existentes. Houve debates muito bons e exemplos dos modelos existentes
80 e também ideias colaborativas em toda a linha, especialmente na chamada de ação pela OMS, que a maior parte das partes interessadas estejam de facto a participar. Em relação aos dados, isto é muito interessante para nós considerarmos. Também falamos da necessidade de uma boa participação para utilizar o conhecimento local e fomentar estas ideias que vêm das comunidades. Uma coisa que é muito crítica tem a ver com a forma como nós agimos. E vai ser debatida na reunião setorial. Portanto, estou a olhar para o tempo, vou terminar. Agradeço ao Daniel e a todos por tornarem possível o que está a acontecer. Maravilhoso, muito obrigado. E obrigado por essas reflexões finais sobre aquilo que foi partilhado hoje. Eu creio que a única coisa que está para ser feita, embora já tenhas feito, é um aplauso a todos os painelistas hoje que utilizaram o seu tempo para partilhar as suas ideias e conhecimento das diferentes geografias em todo o mundo. Muito obrigado a todos e, claro, para todos os participantes que estão connosco até o último minuto. Nós estávamos com 96, chegamos aos 110, agora estamos com 70, mas muito obrigado por ficarem connosco até ao fim e contribuir e participar ativamente e também por responder às perguntas e o inquérito. Portanto, a todos nós, muito obrigado e tenham um excelente resto de dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que estejam. Muito obrigado.